Romanos 8, a partir do verso de número 14, lemos assim: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez? Ora pela minha vida. Peça para Deus falar com você através de mim. Você pode estender suas mãos na minha direção e orar nesse momento. Pai, da mesma forma que eles oram por mim, eu oro por eles. Fala com todos eles, meu Pai. Até com o coração mais duro, mais cético, mais crítico. Se o Senhor trouxe essa pessoa aqui nessa noite, que tudo caia por terra, meu Deus, e os corações se abram para entender a Tua mensagem. Em nome de Jesus, amém, amém. O título da mensagem de hoje, meus irmãos, é Deus é Pai. E a gente, como pais, a gente tem algo importante para aprender com o nosso Deus. E nós, como filhos, nós temos algo muito importante para viver com o nosso Pai. Esse conceito de que Deus é Pai, eu não sei se você sabe disso, mas de muitas religiões que existem no mundo, esse conceito veio dos cristãos, veio do cristianismo. Você falar, por exemplo, para um árabe que acredita que existe um único Deus, assim como nós, que Deus é Pai, ele vai rir, porque para ele isso é algo estranho. E nos tempos de Jesus, isso também era algo estranho. Jesus, quando trouxe esse conceito, ele estava inaugurando isso no mundo. Porque quando você olha para o Antigo Testamento, você vê os textos falando a respeito de Deus ser Pai do povo de uma maneira geral. Mas de um ser humano poder virar e falar que Deus é o meu Pai, Jesus inaugurou isso para a gente. As pessoas acharam uma coisa mais louca. Você vê nos evangelhos: isso é blasfêmia! Como esse homem pode se dizer filho do próprio Deus? Eles tinham toda uma crise em se relacionar com Deus, a começar pela maneira como eles iam falar, porque tinha-se tanto medo de tomar o nome de Deus em vão, que quando eles iam ler um texto da Bíblia, chegava no nome de Deus, eles paravam, faziam um silêncio, todo mundo sabia que naquele espaço era o nome de Deus que estava escrito, e depois continuava um texto. De tanto medo de falar o nome de Deus. Tanto é que até hoje a gente nem sabe mais como era a pronúncia correta do nome de Deus por conta disso. Toda uma formalidade. Um Deus que eles entendiam que era todo poderoso, mas ao mesmo tempo distante. Não era algo tão pessoal. E Jesus chega e quando vai orar, falar com Deus no meio de todo mundo, olha para o céu e fala assim: ô Pai. Aí o povo surtou mesmo. Que intimidade é essa? E não só isso. Ele vira para os seus discípulos e começa a ensinar para eles: quando vocês forem orar, vocês virem e falam assim: Pai nosso que está nos céus. E todo o ensino dele, quando ele vai se referir a Deus, ele vira e fala da seguinte forma: olha, o Pai de vocês age e desce dessa forma. Porque o Pai de vocês, porque o nosso Pai, o tempo todo Jesus trazendo esse conceito para a gente de que Deus é Pai. Há umas semanas para trás, eu conversava com uma amiga minha, que é agnóstica, e ela fez a seguinte pergunta. Ela estava um pouco incomodada com o machismo dentro das religiões, especialmente dentro do meio cristão. E é verdade, existe mesmo, infelizmente, em muitos lugares. Eu estava mostrando para ela que não é assim que a Bíblia nos ensina, né? E ela perguntando por que Deus é mostrado sempre como uma figura masculina. É o Senhor, é o Pai.
E aí eu comecei a explicar para ela o seguinte: olha, quando Deus se revela ao ser humano, Ele usa a linguagem que o ser humano entende, o vocabulário que o ser humano entende, e os símbolos da cultura dos seres humanos, símbolos que vão fazer sentido na sua mente, na sua cabeça. Então, quando a gente entende que Deus é Pai, tem um motivo para isso. Eu expliquei para ela por que Ele é Senhor. E eu expliquei para ela o que eu vou explicar para vocês, por que Ele é Pai. Existem certas características que existem na figura do Pai, que descrevem exatamente quem Deus é. E você que é pai, olha que tremenda honra. Você é usado por Deus para se revelar a este mundo. Eu não sei você, mas eu me sinto tremendamente honrado por isso. Deus escolheu você, pai, para revelar Deus para os seus filhos. Por que Deus é pai? Porque quando você olha para uma figura, uma cultura, como a cultura da antiguidade, a cultura bíblica, o pai tinha uma figura central na família, porque ele era aquele que era o provedor sobre a sua casa. Quem é o nosso provedor? A respeito de quem Jesus disse: não fique ansioso por coisa alguma, olhem as aves do céu, não semeiam nem plantam, mas quanto mais valem vocês, olhem os lírios do campo. Quem é aquele que provê para a gente? O vosso Pai que está no céu, Jesus disse. Então, quem é que provê na família? Quem é que naquela cultura conseguia trazer recurso para alimentar a sua casa? O Pai. Quem é aquele que estava ali presente protegendo a sua família? Quem é que faz a segurança, tanto espiritual quanto a segurança física do seu lar? O Pai. Imagina a seguinte situação: vai entrar um bandido dentro da casa, vocês ouviram um barulho. É a mulher que vai levantar e puxar um facão, e o homem vai ficar: ai meu Deus do céu, o que está acontecendo? Quem protege a sua casa, o que Jesus chamou de o valente da sua casa, que se alguém tentar arrombar a casa, assaltar a casa, tem que amarrar essa pessoa. O valente da casa é o Pai. Quem é o nosso protetor? Quem é aquele que nos guarda? O Pai. O Pai é aquele que Deus confiou na terra para transmitir a bênção, a identidade dos seus filhos. Vou repetir. Você que não está acompanhando a série sobre bênção, em nome de Jesus, vai lá no YouTube, digita assim: Clériston Nascimento da Silva. Você vai ver as últimas mensagens, está escrito, série sobre bênção. Tem 2 lá já, e quarta-feira vai ter a terceira, para você como pai. E além do Deus te abençoe, sabe? Bença, pai, Deus te abençoe. Tem casa que nem isso está fazendo mais. Existe um ensino na Bíblia sobre como a gente abençoar os nossos filhos. Existem, na verdade, muitos ensinos. Entra lá e aprenda. Um ensino bem prático, fácil de você aplicar aí para os seus filhos. O pai é o responsável por abençoar a sua família. Quem é aquele que é a fonte da bênção? O nosso Pai. E eu poderia ficar falando aqui muitas e muitas e muitas características a respeito disso. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Se a figura do Pai é tão importante assim, se Deus revela para o Filho a figura do Pai, se você fosse o diabo e quisesse que as pessoas não entendessem Deus, não se relacionassem com Ele, que figura dentro da família você afastaria das crianças? Você está entendendo, meu irmão? A nossa cultura desgraçou as relações de pai e filho. Porque um filho que tem dificuldade de se relacionar com o pai não é presente na vida dele. Você sabe o que acontece? Ele tem dificuldade para se relacionar com Deus. Da onde você tirou isso, pastor? Do meu dia a dia como pastor. Quantas pessoas chegam aqui e a gente tenta mostrar: olha, por que você é tão inseguro no seu relacionamento com Deus? Vai investigar, vai orar a respeito.
na verdade, não foi criado com a segurança de um pai. Então, toda vez que ouve Deus é o pai, fala, e daí? Ele é um pai, aquele que te protege. Meu pai não me protegia. É um mecanismo até inconsciente, muitas vezes. Por quê? Satanás plantou uma coisa na nossa cultura, que é a normalização do divórcio. E quando um divórcio acontece, meus irmãos, é uma tragédia imensa dentro da família. Porque o pai, naturalmente, ele não está mais dentro de casa para proteger a sua família. Ele escolheu não amar mais a mãe dos filhos e seguir o seu próprio caminho. E coisas terríveis começam a acontecer a partir disso. Olha, um pai ausente, meus irmãos, às vezes até nem pelo divórcio, por excesso de trabalho, estraga muito o relacionamento dos filhos com o próprio Deus, porque você, pai, é revelação de Deus sobre eles. Mas antigamente, pastor, as pessoas não trabalhavam para trazer o alimento, trabalhavam, mas deixa eu te contar uma coisa que existia naquela cultura, que simplesmente não existe na nossa. Os filhos trabalhavam com o pai. Se o pai era carpinteiro, o filho ia aprender carpintaria. Então o pai está se matando de trabalhar e o filho está junto, vendo ele trabalhar, aprendendo como trabalha, vendo ele lidar com os seus clientes. Depois, quando ele crescesse, quisesse fazer alguma coisa, até faria, mas ele tem uma profissão. E ele cresceu com o pai perto dele. Como é que é para a gente? A gente é tirado de dentro de casa, afastado dos filhos. Quem é da época da lavoura, da roça, entende um pouco melhor essa situação, porque foi trabalhar na roça com o pai. E às vezes não dá valor a isso, né? Mas olha, você teve um privilégio de crescer trabalhando com o seu pai, que a maior parte aqui não teve. Eu tive. Estou falando categoricamente aqui do meu lugar de fala. Eu cresci vendo meu pai trabalhar, e isso foi importante para mim. Eu sei que tem certas coisas que a gente não consegue mudar, mas tem coisa que dá. E meus irmãos, você é revelação de Deus, e Deus é Pai. Eu disse várias coisas que Deus como Pai faz sobre nós. E eu preciso entrar num texto. Vocês lembram que a gente leu um texto lá atrás? Esse assunto é muito amplo, é muito forte. E meus irmãos, tem outra coisa que eu preciso dizer antes de entrar no texto, para todo mundo entender o texto. É que essa ideia ficou tão forte de que Deus é Pai, que entrou para o folclore brasileiro, para os provérbios, não é? E as pessoas acabam tendo um entendimento errado a respeito disso, quando dizem frases do tipo, aconteceu alguma coisa boa, né? Ah, eu também sou filho de Deus. Ou quer, às vezes, até passar a perna em alguém, se dá bem. Eu também sou filho de Deus. Ou frases do tipo, Deus é pai, não é padrasto. Tadinho dos padrastos, né? Já bota lá embaixo. Conheço muito padrasto que é mais pai, mais homem do que muito pai que eu conheço. Mas as pessoas falam isso, e por que que isso pode soar um engano? Porque ele não é pai de todo mundo, não. O nosso Deus, ele não é pai de todas as pessoas. Aliás, Jesus, ao ensinar sobre paternidade de Deus, ele virou para pessoas que estavam lá e disse assim, vocês têm como pai o diabo. Eram pessoas que estavam mentindo, eram pessoas que mentiam. E ele fala assim, vocês têm por pai, o pai de vocês é o diabo, e vocês estão trabalhando para fazer a vontade dele. A Bíblia vai falar, por exemplo, que a gente, antes de nascer de novo, alguém que é servo de Jesus, né? Antes dessa pessoa nascer de novo, se tornar uma nova criatura, essa pessoa era filha da ira, são os filhos da desobediência. Você vai encontrar várias expressões desse tipo na Bíblia. Irmãos, o único que foi gerado diretamente ali, os únicos, né, por Deus, foi Adão, que perdeu esse direito de filiação, e a gente, como raça humana, foi caído mesmo, não pode ser filho de Deus por conta disso, no sentido mais bruto, mais espiritual.
e o próprio Jesus, que foi concebido direto pelo Espírito Santo. E ele foi o primogênito de muitos irmãos. Quando alguém resolve se arrepender da sua vida, do seu estilo de vida pecaminoso, entregar a sua vida para Jesus, essa pessoa ela nasce de novo, uma porção de coisa acontece espiritualmente na vida dela. A salvação é uma coisa muito interessante. Na Bíblia a gente entende que ela vem no momento que a pessoa recebe a Jesus, mas ela também é desenvolvida ao longo da vida e um dia nós seremos salvos. Como assim? É porque são vários processos que acontecem dentro da salvação. Existe a justificação, existe a redenção, existe a regeneração, existe a glorificação, tudo coisa que Deus faz em nós a partir do momento que nós recebemos Jesus. Mas existe algo que é o centro da mensagem dessa noite. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Adoção. O texto que nós lemos fala a respeito disso. O Pai adotou você como filho. E dessa maneira, você passa a ter todos os direitos de filho. Mas Jesus ele tem uma herança a mais ali. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Ele. Nós herdaremos com Ele. O texto, inclusive, vai falar a respeito disso. A gente vai chegar lá. Então, entenda, não é para todo mundo, mas aqueles que, porque receberam a Cristo, foram adotados na família de Deus, podem ter esse grande privilégio de serem chamados filhos de Deus. E o texto começa dizendo para a gente: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que um pai faz com os filhos? Olha, a gente aprendendo mais sobre sermos pais. O pai nos guia através do seu espírito. E a palavra guiar aqui no texto original, no grego, que a Bíblia foi escrito, é a palavra que era usada para tomar pela mão e sair conduzindo. Não é como dirigir um carro, não é guiar uma bicicleta. É pegar alguém pela mão e ir conduzindo. É isso que Deus faz com aqueles que são filhos. Olha, você que não é filho ainda, que não nasceu de novo ainda, que está por aí distante de Deus, desviado da presença dEle, você está perdendo um privilégio muito grande. Que coisa maravilhosa é a gente ser guiado por Deus. A gente poder perguntar para Deus, Ele falar com a gente e falar, não é por aí não, é por aqui. O servo de Deus, ele tem um diferencial com relação às outras pessoas do mundo. Ele pode ser até meio lento de entendimento, mas ele tem um pai que pega ele pela mão e guia. E o contexto de todo esse texto que nós lemos aqui de Romanos 8, Paulo está falando a respeito daquilo que guiava o povo antes, que era a lei. Eles tinham aquele monte de lei no Antigo Testamento, e eles tentavam se guiar por aquelas leis, mas aquilo, a própria palavra de Deus diz, que não servia para aperfeiçoar o ser humano. A gente não vive, depois que a gente se torna filho de Deus, mais na base do legalismo, do pode e do não pode. Tem igreja por aí querendo regular a vida das pessoas, inventando um monte de regrinha de uso e costume absurdo. Tem igreja que o estatuto fala o tamanho da gravata que o varão tem que usar. Para eles é um pecado eu estar aqui sem gravata, sem terno, né? Um monte de regrinha de pode e não pode. Nós não vivemos debaixo de regrinha, meus irmãos, nós somos guiados pelo Espírito, porque essa é uma das características dos filhos de Deus. Discernimento espiritual. A nossa vida de santificação progressiva na palavra de Deus. Como a gente vai vencendo a nossa carne, o texto vai falar a respeito disso um pouco antes, e vai fechar com esse raciocínio. É porque nós somos guiados. E isso é uma das provas de que nós somos filhos de Deus. E aí continua dizendo, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Você não tem que viver com medo. Você não tem mais que viver como escravo do medo. Quando o pecado entrou na humanidade, a morte entrou junto. E com isso, toda a humanidade passou a ter medo.
Não aquele medo natural da morte que até os animais têm, que é um instinto de sobrevivência, mas um pavor de para onde eu vou, uma insegurança terrível. A partir do momento que você recebe a adoção, o que acontece com você é que você é liberto, você não tem mais essa escravidão que as outras pessoas do mundo têm. As pessoas são capazes de fazer as coisas mais desesperadas por medo da morte. Nós não somos guiados por medo, nós não servimos ao nosso Deus por medo. É verdade que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas é o princípio. Porque aquele que está tentando servir ao Senhor pelo medo, a Bíblia diz que essa pessoa ainda não foi aperfeiçoada no amor, não entendeu. Está agarrada lá no prezinho espiritual. Nós somos libertos porque nós nos tornamos filhos. E aí, por conta desse espírito da adoção, que é o Espírito Santo de Deus, que nos adota na família de Deus, meus irmãos, nós podemos virar para Deus e falar: Abba, Pai. O que é isso? O que é Abba, pastor? Não é o nome daquela banda lá, Mamma Mia? É também. Mas Abba é uma expressão do aramaico, e Jesus falava aramaico. Os textos foram escritos em grego para facilitar, porque era a língua comum de toda aquela região. O que fez com que o Novo Testamento se espalhasse pelo mundo foi ter sido escrito em grego. Mas Jesus falava aramaico, era a língua corrente naquela região. Então, quando ele virava para o céu e falava, Pai, ele falava, Abba. Isso devia ser algo tão gostoso de ouvir, que os discípulos continuaram falando, Abba. E a igreja primitiva seguiu. Então, o texto está sendo escrito em grego, as pessoas estão falando em grego, de repente lá, aqui é a carta aos Romanos, né? Talvez um grupo falando em latim, talvez outro falando em grego, mas a carta sendo escrita em grego. As duas palavras, em aramaico e grego, Abba, Pai. Você sabe o que é isso? Os maiores estudiosos dessas línguas antigas, eles revelam para a gente que essa expressão Abba, Pai, é uma expressão carinhosa. Igual quando uma criancinha repete, ao invés de falar pai, fala papai. É um gesto de carinho. Um filho que em grande intimidade com seu pai, fala painho. Ou se for nordestino, fala, né? Já falei painha, porque eu sou nordestino. Por isso que eu já troquei na minha cabeça, né? Fala paizinho. Se for nordestino, fala painho. Intimidade, carinho. Irmãos, o nosso Deus não é um Deus distante, não é um Deus que deu a corda no relógio e botou para funcionar e abandonou, largou a humanidade para lá. O nosso Deus é um Deus presente, é família. Da mesma forma que eu chego no meu pai, olho nos olhos dele e falo de algum problema que eu estou passando. Eu ligo para ele de noite, pai, tem tomate aí? Na cara de pau, sabe? Porque é meu pai. Intimidade. Assim, aquele que recebeu o espírito de adoção, ele pode chegar para Deus e falar, Abba, Pai. Esse versículo está aqui para ensinar a gente isso, que a gente é chamado para ter intimidade com o Senhor. E aí o texto, ele continua da seguinte forma, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Muita gente ouve a voz de Deus no mundo. E talvez você nem seja cristão, talvez você seja alguém afastado da presença de Deus e teve altas experiências de Deus falando com você. Mas deixa eu te contar uma coisa, que talvez você não saiba. Existe uma diferença entre Deus falando do lado de fora e Ele falando do lado de dentro. Quando Ele está do lado de fora falando, é porque Ele está querendo chamar você, trazer você para perto. Sabe, trazer você de repente para essa noite, para esse momento. Mas quando ele fala do lado de dentro, meus irmãos, é porque ele já entrou. Você recebeu o espírito de adoção. E olha, algumas vezes na vida da gente, a gente enfrenta crise de fé. É normal, todo crente passa por coisas dessa. Vixe, será que eu sou convertido mesmo? Como é que eu sei? A Bíblia fala várias coisas, dá várias pistas. Tem uma carta de João que é basicamente para ensinar você a ter certeza da sua salvação ou não. Você saber se foi salvo, se nasceu de novo ou não.
Mas deixa eu te contar uma coisa. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele está do lado de dentro e ele fala com a gente. Sabe aquela certeza que, como diz o pastor Luciano Subirá, não sei porque sei, só sei que eu sei. Respondendo a pergunta, você é salvo mesmo? Sou. Mas como é que você tem certeza? Eu não sei porque sei, só sei que sei. Está lá dentro, você não sabe explicar, mas está aqui, é o Espírito de Deus testificando com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Tem privilégio maior do que esse, meus irmãos. E aí, o último versículo diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. São muitas heranças, meus irmãos, são muitas heranças. Você sabe qual é a primeira que você já começa a desfrutar? O resto da família. Jesus pegou você, que era como qualquer outro ser humano do planeta, e chamou você para a família dele, você que nasceu de novo, independente da igreja que seja, você que nasceu de novo, ele trouxe você para a família dele. Primeira consequência disso é que o Pai é nosso. E tem uma porção de outros irmãos espalhados pela face da terra. A gente vive num tempo de um nacionalismo meio esquisito, sabe? De um tanto de crente aí brigando pelo Brasil, a ponto de esquecer que a gente está acima das fronteiras. Eu concordo, a gente tem que lutar pelo Brasil mesmo. Estou falando de alguns níveis que eu estou enxergando algumas pessoas viverem. Minha família está em vários lugares do mundo. Minha família está vivendo perseguição em vários lugares do mundo, sofrendo. São a minha família em Cristo. E é fácil eu falar isso com relação a quem está lá, debaixo da perseguição do Estado Islâmico da vida, e você olhar as pessoas sendo martirizadas. É a minha família que eles estão matando. Mas deixa eu te falar, a sua família agora está congregando aqui nesse bairro em uma igreja totalmente diferente da sua. Sua família está aqui a poucos metros ali na igreja da pastora Tânia. Eu preciso que você entenda isso. Porque o orgulho denominacional cega a gente. Algumas pessoas talvez tenham chegado aqui nessa noite porque viram uma placa, Igreja Batista, eu gosto de Igreja Batista, vou entrar no Igreja Batista. Deixa eu te contar, a gente não está nem aí para o batistismo. Viramos essa página há muito tempo. Existe um reino. Jesus ensinou sobre reino, não existe denominação na Bíblia. Esses pastores que estão aí pelo bairro lutando para ganhar almas, para discipular a gente, são meus irmãos. E muitos deles já são meus amigos de verdade, meus irmãos. E a gente precisa ter esse entendimento. O orgulho denominacional cega a gente de entender a herança do Senhor, os nossos irmãos. Tem gente aqui nessa noite que não tem família de sangue convertida dentro da igreja. Sabe quem é a família deles? É você. Essas pessoas já sabem disso. Estão aqui com essa consciência. Mas será que você tem essa consciência? Eu tenho mais proximidade, meus irmãos, e intimidade com certos irmãos da igreja do que com muitos parentes de sangue. Eu olho para algumas irmãs da igreja e eu penso, eu tenho mais proximidade do que muitas tias minhas, que eu amo de coração. Porque são minha família espiritual. O sangue que me salvou, salvou eles também. Mas, meus irmãos, a herança do Senhor vai muito além disso, porque o texto vai falar para a gente, não é? Herdeiros de Deus, co-herdeiro com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Estabelece um roteiro do que vai acontecer com a gente, baseado naquilo que acontece com Jesus. Jesus sofreu um tanto nesse mundo, meus irmãos, mas chegou o momento dele ser glorificado. E ele vai voltar em poder e glória. E que Paulo está dizendo aqui para a gente, ao falar sobre
essa nossa filiação, essa nossa adoção a partir de Jesus, é que a gente vai sofrer aqui nessa terra também, faz parte. Mas nós também seremos glorificados. E nós vamos receber uma herança nos céus, uma herança que a Bíblia fala que ela é incorruptível, ela não acaba, ela não se desfaz. A gente não sabe muita coisa a respeito de como vai ser essa herança. As pessoas ficam imaginando, lá no céu eu vou ter uma casa numa colina, eu vou ter uma mansão ali, celestial, voltada com vista para o Rio Azul. Imagina um monte de coisa, irmãos. Eu imagino que vai ser algo muito além dessas questões materialistas que os nossos símbolos conseguem alcançar. Mas eu quero que você entenda, o texto continua dizendo, se você seguir o texto, os próximos versículos vão ensinar para a gente que nenhum sofrimento que a gente vive nesse mundo se compara à glória que está por vir, à glória que nos há de ser reveladas. E você sabe por que disso? Porque Deus é Pai. E o pai, Paulo diz isso em outro texto, acaba juntando tesouros para os filhos. Você é herdeiro desse pai. Você que de fato recebeu Jesus como seu Salvador. Vamos colocar de pé, vamos orar juntos. Eu sei que nessa noite você tem muitos motivos para glorificar o Senhor. E nós vamos fazer isso. Mas eu quero falar para você que de repente ouviu tudo isso e ficou pensando, será que o pastor vai cair? Ele está com a perna quebrada? Eu estou apoiado aqui na perna direita, tá, meus irmãos? Vão orando aí. Você que de repente pensou, tá aí, eu não sei o que é isso, do Espírito testificar com o meu espírito. Eu não sei o que é isso de ser cuidado, protegido, guiado. Eu não sei o que é isso de receber o espírito de adoção. Deixa eu falar para você uma coisa. O Pai quer muito te ter nos braços nessa noite. Ele morreu para que você também fosse adotado. O que precisa acontecer? Está escrito lá no primeiro capítulo do Evangelho de João. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então você precisa receber Jesus. E as pessoas pensam que receber Jesus é meramente acreditar. Não é. É começar uma nova vida tendo Ele como Senhor da sua vida. É estar disposto a romper com tudo aquilo que desagrada a Ele e começar uma nova jornada, sendo guiado pelo Espírito. E como é que eu faço isso? Creia, se arrependa e creia. É só isso. Não tem a ver com vir aqui na frente. Eu gosto de chamar aqui na frente para poder saber que você recebeu Jesus e orar pela sua vida. Mas é algo que você precisa fazer. E quando isso acontece na vida de uma pessoa, o que acontece com ela? Ela é recebida na família de Deus. Vamos orar? Pai querido, eu oro por aqueles que ainda não te receberam como Senhor das suas vidas, ainda não te têm como Pai, e caminham nesse mundo como qualquer outro ser humano. Eu oro, meu Pai, para que nessa noite o coração deles se abram. Seja um homem, seja uma mulher, seja um jovem ou até mesmo uma criança que esteja aqui, que ainda não te recebeu como Pai. Em nome de Jesus, que a tua paternidade se revele a eles, que eles sejam adotados nessa grande família do Senhor, que eles escolham entrar pela porta estreita e cheguem à alegria de serem herdeiros do Senhor. E nós te louvamos e te glorificamos, meu Pai, porque um dia o Senhor nos escolheu, porque um dia o Senhor nos amou, porque um dia a mensagem da tua morte e ressurreição chegou até nós. Obrigado porque nós temos o Senhor como Pai. Obrigado porque o Senhor é a nossa referência de Pai. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor é aquele que nos abençoa, aquele que tem provido, aquele que tem nos protegido, aquele que tem nos tomado pela mão, nos guiado. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus.
Fica de pé um pouquinho. Eu quero orar por você que entregou sua vida para Jesus ou quer fazer isso hoje. Você que de repente está afastado da presença do Senhor, mas ao ouvir essa mensagem entendeu que Deus está te chamando para algo além. Não vai embora hoje sem que eu ore pela sua vida. Quando esse culto terminar, me procura, eu vou estar ali. E vem aqui e fala assim: pastor, hoje eu quero entregar a minha vida para Jesus e eu vou orar por você. Amém? A igreja pode se assentar.